capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Irmão, se tiver muito frio aí, dá um avisozinho. Eu estava quase virando um picolé aqui já. Ainda bem que você deu uma... E o cara, quando é novo, não sente muito, mas ficou velho, eu estava bonzinho. Peguei aqui o ar gelado, já me deu uma coceira na garganta, já começou a correr lágrima do olho, porque a gente já quer segurar para não tossir. Mas amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Eu quero ler com os irmãos o versículo 17. Diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 10 de Lucas, Jesus escolheu 70 discípulos e enviou eles para pregar o Evangelho. E Jesus deu recomendações. Eles deveriam curar os enfermos, libertar os oprimidos. Em toda casa que chegassem, eles deviam saudar com a paz. Porque às vezes tem crente, irmão, que ele tem uma dificuldade de dar a paz do Senhor para quem não é crente, né? E Jesus disse: olha, onde vocês chegar, qualquer casa que vocês entrar, vocês digam: paz seja com vocês. Se houver filhos da paz naquela casa, a paz desce. E se não houver, ela volta para vocês, então não tem por que não saudar com a paz do Senhor. E aí eles foram, fizeram tudo que Jesus mandou, cumprimentaram, saudaram com a paz, curaram os enfermos, expulsaram demônios, ficaram hospedados em algumas casas, foram servidos, porque o povo tem muito respeito pelos homens de Deus. Inclusive tem gente que até se aproveita do respeito que o povo tem, às vezes para pegar bens material das pessoas. Quem sabe disso? Muito pastor, muito missionário, muito evangelista que se aproveita da posição de confiança que Deus colocou ele, e ele abusa das pessoas. Eu conheci irmãos que tiveram o carro destruído pelo pastor da igreja. O pastor não tinha carro. Irmão, presta teu carro. Ah, pastor, pega. E o pastor, para cima, para baixo do carro do irmão, levando multa, destruindo amortecedor, quebrando mocinética, fundindo o motor. E quem ficou com prejuízo? O irmão. Que o pastor, pois é, irmão, quebrou, né? Estragou. E agora? Ah, irmão, deixa que eu mando arrumar. Então, respeite os homens de Deus, tenha muito respeito por pastor, evangelista, presbítero, por aqueles que fazem a obra. Mas um conselho que eu te dou: não seja bobo de nenhum deles. Tá? Não seja bobo. Porque quando o homem de Deus começa a abusar da autoridade que tem para se beneficiar das pessoas, às vezes até sugando, tirando da pessoa aquilo que a pessoa não tem, igual eu tive muita experiência, há muitos anos atrás, onde eu congregava, família que não tinha o que comer, irmão, que eu conheci, vinham com sacolas de comida e carne que eles não comiam, mas traziam para os pastores. E os pastores deviam ter um pouquinho de consciência e dizer: querido, eu agradeço, que Deus te abençoe, que nunca falte para você, mas rapaz, eu não preciso, guarda o teu dinheiro, compra alguma coisa para a tua família,
né? Não, Deus está me abençoando. Pois é, a bênção de Deus na minha vida, mas prejudicando alguém, eu não vejo isso aí como bênção. Quem me entende, diga amém, Jesus. Então, Jesus falou, vocês vão nas casas e vocês vão ser atendidos lá, vocês vão ter o que comer, o que beber e tal, o pessoal vai dar esse apoio, né, para vocês. E de fato aconteceu, se você ler o capítulo 10 aqui de Lucas, de fato aconteceu, eles foram recepcionados, tratados e tudo mais. Mas, irmãos, uma das coisas que mais chamou a atenção dos discípulos, como vocês devem ter percebido aqui, foi que pelo nome de Jesus até os demônios se sujeitavam. Quem é que prestou atenção que isso foi o que mais chamou a atenção deles? Tem gente que é assim, né? Eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes uma alma aceitar Jesus do que fazer o capeta comer pó na igreja. Eu aqui, ó. Eu prefiro isso. Eu estava olhando o André ali, não sei se o André vai lembrar, mas há muitos anos atrás eu fui expulsar um demônio da tua tia, não sei se tu lembra, lá na tua casa, que estava a polícia militar lá e tal. 2 fatos com demônio. Uma foi na casa da tia do André, que era a casa da avó, Iraci. E cheguei lá, até quem me levou foi o Chico, porque a chapa estava esquentando lá, o Chico foi lá me chamar. Acho que devia ser 1h da manhã, por aí. Cheguei lá, estava a viatura da polícia, a tia dele estava endemoniada no quarto. Estava um terror na casa por causa do demônio. E uma coisa chamou a atenção, porque o demônio falou para os polícias assim, ó, eu matei 2 agora aqui na BR. E, de fato, os policiais tinham tido conhecimento recentemente da ocorrência de um acidente com 2 mortes ali na BR. Os policiais ficaram até admirados, porque o diabo falou na boca da tua tia. E o capeta não saía. Daí eu fui lá com o Chico, que foi buscar lá em casa, eu orei pela moça e Jesus expulsou o demônio. Muito bem. Acho que ela nunca foi crente, né? Pois é. Eu preferia 1000 vezes ter pregado uma mensagem e ela se convertido, do que ter feito o show que o Satanás fez e que o demônio saiu. Depois que eu orei, ela ficou liberta, a polícia foi embora, me parabenizaram, os policiais falaram, mas vamos na tua igreja e tal. Nunca apareceram também os policiais, ela ficou liberta, seguiu a vida dela, está seguindo até hoje, mas não é crente. Então, muita coisa não adiantou, né? Do lado da casa da avó dele também tem a Martinha, vai lembrar aqui, e o Natanael. Tinha o Fábio lá. Esse menino se endemoniou, pegou uma faca, queria matar todo mundo, o capeta baixou no piá e ficou lá. E aí começaram a chamar a gente para orar, e vai uma hora, e vai outra hora. Passou um monte de gente orando, o demônio não saía. Foi até um dia de aniversário meu, dia 27 de outubro, eu me lembro bem. O pessoal tinha feito uma janta para mim, eu acho que devia ser umas 2 e pouco da manhã. O Chico saiu lá de casa, que estava no aniversário, daqui a pouco o Chico voltou. Pastor, tem um rapaz endemoniado lá na minha rua, e já oraram, e o demônio não sai. Pastor, não vai lá comigo? Falei, vamos. Aí fui. Chegamos lá, o rapaz estava sendo segurado por 4, 5 pessoas em cima da cama, e eu entrei. Quando eu entrei, eu não lembro se a Marta estava junto, mas o Chico vai lembrar. Quando eu entrei assim na porta, o rapaz estava endemoniado, ele virou a cabeça para trás assim, na cama e fez assim, ó. Que cheiro é esse? Vê como o diabo é. Eu ando bem perfumadinho também. Não é pensar besteira. Aí ele fez assim, que cheiro é esse? Ele falou, com esse aí eu saio. Aí eu cheguei na cama, coloquei a mão na cabeça dele, Satanás, sai dele. Pum, assim, ó, no estalar-dedo, o menino já ficou liberto. Aí eu falei para a família, vocês vão na igreja, e pai, papi, Jesus vai abençoar. O demônio saiu, mas se der lugar ele volta. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada de vir na igreja. Depois de 3 meses, o diabo pegou o guri de novo. Aí era mais ou menos às 9, 10 horas da manhã, me falaram, é para sei lá que o rapaz está endemoniado. Eu não fui. Pensei,
deixa endemoniado. Já expulsei. Aí passou 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas da noite, estava endemoniado ainda. Daí eu fui, 10 horas da noite. Cheguei lá, expulsei o demônio e falei, vocês vão para a igreja. Falei, porque senão vai ser toda a vida esse negócio, expulsa e volta, expulsa e volta. Aí, pastor, nós vamos para a igreja. Aí, na segunda-feira, nós fizemos um culto na casa deles, eles aceitaram Jesus, ficaram crentes, só que depois foram embora para Ibirama. Mas o problema do demônio foi resolvido. Porque não adianta você ficar expulsando o demônio se a pessoa busca o demônio com a mão. Quem compreende, diga amém, Jesus. Eu fui orar por uma família que estava com problema de demônio, aqui no Anita Garibaldi, família rica, casa, uma mansão. Aí fui lá, orei pela mulher, Jesus libertou. Aí quando chegou o dia 31 de outubro, dia das bruxas, todo mundo fantasiado de bruxa e de zumbi, e com a boca melada de tinta para dizer que era sangue. Tu expulsa demônio desses caras, aqui, tudo chamando bruxa, zumbi, demônio para dentro de casa. Também não dá, meus irmãos. Jesus liberta, mas a pessoa tem que ter um compromisso com Jesus também, né? Senão é a vida toda aí nesse expulsa e volta, tem que tomar uma decisão. Se não tomar uma decisão, não tem mudança de vida. Quem me entende, diga glória a Deus. O demônio sai, você expulsa, ele sai, não tem por que não sair, né? Em nome de Jesus, você está orando em nome de Jesus, o demônio vai sair. Agora, se a pessoa não fizer um conserto, não manter-se uma vida de comunhão com Deus, o demônio volta. É bíblico, Mateus 12, 43. Quando o demônio sai e vai para lugar deserto, árido, procurando descanso, não encontrando, volta para a antiga casa. Se acha ela vazia e adornada, entra e com ele traz mais 7. Aí o último estado é pior do que o primeiro. Então, uma pessoa que recebe uma libertação tem que cuidar da vida espiritual também, né? E eu nunca vi, irmão, tanta gente ter medo de demônio e de macumba. Meu Deus. Rapaz, nós era do mundo, eu me criei aqui atrás do cemitério municipal. Então, o cemitério municipal, irmão, era macumba na porta do cemitério, no portão do cemitério, na Santa Cruz. Meia-noite nós estávamos brincando de se esconder dentro do cemitério. Nós se criamos ali, brincávamos de se esconder meia-noite lá no meio do cemitério. Então, eu vi muita coisa. Eu tive amigos que não podia ver um frango de macumba que ele comia. Garrafa de cerveja, cidra, uísque, charuto, cigarro, comia, fumava tudo. Rapaz, estão tudo por aí vivo, bem gordinho, casado, com família, ninguém morreu, não aconteceu nada. Aí o cara está na igreja, obedece a palavra, ora, jejua. Irmão, tu passou em cima de uma macumba. O ímpio passa em cima da macumba, não acontece nada. Rapaz, Jesus disse, eu dou poder para vocês pisar serpentes e escorpiões e nada vos fará dano. Nós não acabamos de ler isso aqui, meus irmãos? Rapaz, sabe qual é o efeito da macumba na tua vida? Nada. Irmão, só vão gastar frango, só vão queimar vela à toa, só vão gastar gasolina indo para a encruzilhada, para o cemitério, para onde quiser. Por quê? Porque na nossa vida quem habita é o Espírito Santo de Deus. Deus está na nossa vida, meus irmãos. Quem crê, diga glória a Deus. Rapaz do céu, uma vez eu tinha um dirigente, pastor, a igreja não vai aqui, porque tem um centro de macumba aqui perto, e os caras fazem macumba, não vem ninguém para a igreja. Falei, então vamos fechar a igreja, vamos para o centro. Os caras estão tendo mais força que a igreja. Rapaz, o dia que um centro tiver mais poder de impedir o crescimento de uma igreja, o dia que um centro tiver mais poder de atrapalhar minha vida do que Deus me abençoar,
eu deixo o evangelho e vou para o centro. Onde se viu isso, meus irmãos? É dar muita glória para o Satanás, irmãos. O diabo tem que saber que quem governa, quem reina, é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. A Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória. Ele sim, louvado seja o nome de Jesus. Agora, ô irmão, como é que é? A igreja não vai por causa do centro de macumba? Os caras fazem macumba. Opa, então lá está melhor. Fecha a igreja aqui e vai para lá, porque a igreja não vai, sabe quando, irmão? Quando não se evangeliza, quando a pregação não flui, quando os irmãos são desunidos, quando o povo prefere o shopping do que o culto, quando o povo prefere ir para a praia no dia 31 para ver as ondinhas e a queima de fogo do que vir servir ao Senhor. A igreja não vai quando no dia da ceia os crentes vão passear, vão comer x-salada, vão dar banquete, festejar, fazer algum tipo de divertimento e deixar a ceia. Aí a igreja não vai. Mas quando a igreja disser, eu sou convertido, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser fiel a Deus, eu quero ver quando que essa igreja vai ser parada. Jamais, meus irmãos. A igreja prospera em tudo, porque Deus é o Senhor da igreja. Bendito é o nome de Jesus. Eu já falei aqui, não quero ser repetitivo. Nós abrimos a igreja ali no centro, uma época, e estava indo bem. Só que nós tínhamos pouca gente para ajudar. Foi uma pena, porque daquela igreja do centro, nós temos aqui na igreja a irmã Solange, que reconciliou lá. Nós temos a Patrícia e a Dalgisa, que frequentavam lá também. E outras pessoas que lá, começaram a frequentar ali no centro, na rua aqui, Abdom Batista. Né? Nós tínhamos na Itajaí, mas era uma salinha muito pequena, muito apertada, e era barra pesada, irmão. Quem chegou aí no centro, lá na rua Itajaí? Alguém estava lá no dia que os caras brigaram, quiseram entrar para a igreja? Era barra pesada, travesti, prostituta, tudo aquela coisa ali, pessoal que vende droga, e nós lá com a igrejinha. O pau quebrando lá fora, e gente vendendo corpo, vendendo droga, e nós, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e Deus operando, irmãos. Deus operando, né? Dali nós pegamos uma salinha maior, na Abdom Batista, e estava indo bem. Aí apareceu uma senhora na igreja, ela entrava na igreja, caía endemoniada. Nós expulsávamos o demônio. No outro culto, ela entrava na igreja, caía endemoniada, e nós expulsávamos o demônio. Não vamos ficar aqui 366 dias por ano expulsando demônio da mesma pessoa? Não é verdade? Mano, o que está acontecendo? A senhora vem, está endemoniada? Ai, pastor, consagrei minha casa para o Caveirinha, Exu Caveirinha. Eu nem sabia que existia esse tristinho. O diabo, ele faz cada surpresa para a gente, né? Eu nem sabia que tinha o tal de Exu Caveirinha. Como é que é, irmã? Consagrei a casa para o Exu Caveirinha e tal, e papapá. Que coisa, mulher, mas não quer desconsagrar essa casa, não? Ah, pastor, se mexer na consagração, o diabo mata. A pessoa que fez disse, colocou a mão, morre. Eu falei, morre nada. Morre, a pessoa disse que morre. Não morre. Se a senhora quiser que eu tiro, eu tiro. Mas, pastor, eu tiro. É só a senhora dizer, eu quero tirar, eu vou lá e tiro. Então, vai. Aí peguei o meu genro, depois do culto, e fomos. Cheguei lá, ela tinha um sobrado grande ali no centro. Tinha, não tem. Chegamos na parte de baixo, tinha uma bacia de barro, desse tamanho, cheia de sal grosso, pimenta, gilete, mais uma porcariada, que o capeta gosta de coisa suja. Quem sabe disso, diga amém, Jesus. Para o diabo, quanto mais sujo, melhor, né? E aí aquela coisa arada naquela bacia de barro e tal. Aí eu peguei a bacia, falei para o Cristo, segura aí. Ela falou, lá em cima tem outra. Aí subimos no quarto de cima, um guarda-roupa sob medida, enorme, alto. Peguei uma escada com esse corpinho, subi na escada. Lá em cima estava, irmão, uma tábua desse tamanho. Quem já frequentou o Centro Espírita sabe, cada entidade tem um ponto que é desenhado. E foi ali que eu conheci o ponto do Caveirinha. Estava lá desenhado na tábua e 3 ponteiros cravados em cima, cheio de fitas coloridas de todos os tipos. Tirei o negócio lá de cima
E oramos e levei para jogar. Aí eu estava com o meu carro, o Cristian trouxe o negócio no colo, eu falei, só não vira no carro. Falei, não é que o carro vai ficar emacumbado, é que vai sujar. Porque emacumbado não fica, amém? Se ficasse macumbado, nós estávamos ferrados, irmão. O capeta destruía com nós. Falei, cuida para não virar, para não sujar, porque macumba aqui não pega. Amém, meus irmãos? Está na Bíblia, meus irmãos, quando Balaão foi amaldiçoar Israel, o que é que Deus falou? Contra Israel não vale o quê? Feitiçaria e nem encantamento. Vai amaldiçoar outro povo. Agora o meu povo não é amaldiçoado. Como vai amaldiçoar aquele a quem eu tenho abençoado? Louvado seja Deus. Amém? Agora, a gente dá muita glória para o diabo. Um dia um irmão falou para mim, pastor, meu carro está com uns barulhos estranhos, estou desconfiado. O cara quis dizer que o diabo estava no carro dele, fazendo barulho. Falei, irmão, eu acho que o problema aí resolve com o mecânico. Uma troca na suspensão, alguma coisa. Rapaz, tem barulho, meu filho, que é suspensão, é alguma coisinha que tem que arrumar. Ou tu vai pensar que o Satanás vai ficar lá, nheque no teu carro para te incomodar. Onde é que está o capeta, pastor? Ah, está aqui no porta-mala fazendo ruído aqui para tirar minha paz, para mim não dirigir. Larga de ser bobo, meus irmãos. Querido, o demônio só habita em corpo vivo. O diabo não é besta. Ah, porque o diabo está nessa geladeira. Tu acha que o capeta é besta de ficar numa geladeira? O fogão da mulher fazendo barulho. O irmão disse, mãe, é macumba, tem que jogar o fogão fora. Aconteceu na igreja que eu congregava. O fogão estava dando uns estalos, porque o fogão é assim, meu irmão. Quando esquenta, esfria, o esmalte faz tec, e tá uma coisa natural do material. O cara dizendo que era macumba no fogão. Não, daqui a pouco tem que jogar fogão, geladeira, tem que jogar casa, tem que jogar mulher, filho, embora tá tudo. Não, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Deus é maior na nossa vida. Então, nós não podemos dar essa glória para o diabo, irmão. O diabo é limitadíssimo. Quem compreende, diga amém, Jesus. O diabo é limitado. O diabo, ele é limitado. Ele não tem gente que, meu Deus do céu. Ó, os discípulos, voltaram todo mundo alegre. E ele falou, por que vocês estão alegres? Senhor, pelo teu nome os demônios se sujeitam a nós. Aí sabe o que Jesus disse? Eu vi Satanás cair do céu como o quê? Quem lembra? Um raio. Quem gostaria que um raio caísse na sua cabeça? Ninguém. Porque quando um raio cai, ele traz pelo menos 3 coisas: morte, destruição e medo. A queda de um raio provoca pelo menos 3 coisas: morte, destruição e medo. Você pode ver, quando dá uma trovada forte, a gente que dá aqueles estouros, dá até um pulinho dentro de casa, né? Glória. Por quê? Porque assusta. E Jesus disse que a queda do diabo foi como um raio, trazendo morte, destruição e medo. E a sociedade tem tanto medo de raio que existe uma criação maravilhosa chamada para-raio. Quando o edifício, a construção é grande, é importante, lá em cima tem um para-raio. Todos os raios vão ali, ó, vai para a terra. Então o para-raio, a função é proteger o edifício. Nós não temos uma antena de para-raio, mas nós temos o Cristo vivo, o Nazareno de Deus, que está conosco, irmãos. É Ele quem nos guarda. Bendito é o nome de Jesus. Então Jesus disse, eu vi Satanás cair como um raio, mas eu dei para vocês o quê? Poder. O diabo caiu como um raio, mas eu dei poder para vocês, para que vocês pisem escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você prefere crer em Jesus? Ou você prefere crer nessas lorotas que tem por aí? Às vezes a gente pensa que as coisas só acontecem longe da gente. Ontem eu estou indo para a igreja, aí recebo umas mensagens, vou escutar. Aí uma irmã
que vem aqui às vezes, não é daqui, mas vem aqui, um pastor de São Paulo, ligando para ela e revelando ela. Revelando. Olha, eu vejo uma macumba na tua vida. Eu vejo as tuas pernas amarradas. Mas eu estou cheio de autoridade. Falava 3 palavras em português, 3, 4 em língua estranha. Se um cara desse começar a falar uma baboseira nessa minha frente, eu já mando calar a boca. Uma coisa que Deus me revela, eu não preciso fazer sensacionalismo. Eu não preciso querer impressionar as pessoas, igual a internet está cheia dessa nojeira. Quer impressionar as pessoas, 2, 3 palavras em português, 2, 3 em língua estranha. Deus revelou, Deus mostrou, fala normalmente. Ó, irmão, Deus mostrou assim, assim, assim. Não tem nada que fazer sensacionalismo e querer impressionar. Ainda mais quando é mentiroso assim. Aí a irmã me mandou os áudios do pastor. Olha, desci do monte agora, e papapi, papapá, e o senhor me mostrou, e dá-lhe língua, e o senhor mostrou assim, assim, assado, papapá. Daí ela falou assim, olha pastor, só que tem um problema, depois de cada revelação ele pede um pix. Falei, e a senhora está dando, irmã? Dou. Falei, pelo amor de Deus, mulher. Quer um conselho? Bloqueie esse homem, mulher. Não aceito mais ligação nem mensagem, isso aí é um estelionatário, um mentiroso. Sabe quando é que ele está vendo alguma coisa de Deus? Nunca viu e nunca vai ver, minha irmã. E que negócio é esse, irmão, que está revelando a macumba e a macumba nunca sai? Ó, Deus mostrou uma macumba e tal, e a pessoa vive macumbada. Se Deus mostrou uma macumba, a macumba tem que sair, sim ou não, meus irmãos? Irmão, é muita coisa hoje em dia no Evangelho, só Deus, irmão. Se a gente não ter cuidado, a gente vira um bonequinho na mão dessas pessoas, né? Eu já falei para os irmãos, aqui do irmão Pedro, coitado, ele com o irmão dele com câncer, e estava vindo aqui para a igreja, ele não é daqui, mas estava vindo aqui. Daí a esposa dele falou assim, vamos naquela igreja lá, eu vou dar o endereço, vai lá você também. Lá no final lá da rua Blumenau, lá no terminal de Santo Antônio. Tem lá um cartaz bonito, venha e receba uma oração. Vai lá, prepara a carteira. Tá? Você vai lá, ele vai revelar teu CPF, teu RG, mas a tua vida não vai mudar em nada, mas vai lá. Tem um dia que ele se veste todo de branco, camisa branca, calça branca, sapato branco. Já pensou? É igual o pessoal da Universal, irmão. Libertação, descarrego, o cara tem que estar de branco. Irmão, quem liberta não é a cor da roupa. Quem liberta é Jesus. Aí a esposa, não, vamos lá, que é uma bênção e tal. O irmão, foram. Chegou lá, ele foi orar pelo homem e falou, Deus me disse aqui que se você contribuir agora, se você fizer um sacrifício, uma oferta de sacrifício de 5.000, ele vai curar o teu câncer. Bom, o que é 5.000 para um canceroso? Bom, a gente dá o carro, dá a casa, a gente dá qualquer coisa. Pediu 5.000, ele pegou a caneta, fez o cheque, deu 5.000. Está aqui, ó. Orou, Deus vai te dar a cura. 15 dias depois, o homem estava no cemitério. Os 5.000 na conta do pastor. Aí veio ele aqui de novo, pois é, pastor, a gente estava vindo para cá, mas ela falou, papapi, disse, olha Pedro, se você viesse aqui, talvez o teu irmão estaria no cemitério do mesmo jeito. Mas pode ter certeza que 5.000 a mais na conta a viúva ia ter. Porque eu não tenho cara de enganar pessoas para pegar dinheiro. Deus me chamou não para ser um Gease, que vive igual um corvo, assim, querendo destruir, devorar o que as pessoas têm. Jamais na minha vida, irmãos. Se for para mim lucrar com desgraça alheia, eu prefiro a morte. Deus não me chamou para lucrar com desgraça de ninguém. Deus não me chamou para ser um vigarista de paletó e gravata, não, meus irmãos. Deus me chamou para anunciar o reino dos céus, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estou anunciando o reino de Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele transforma a vida, e tudo isso Ele faz gratuitamente, porque o preço já foi pago na cruz. Quem entende que o preço já foi pago na cruz, diga amém, Jesus. Estava ouvindo o rádio, aí o R.R. Soares, irmão, põe o teu dízimo no débito automático. Pô, pensei, mais essa agora, Jesus? Dízimo no débito automático. Olha só que ideia.
É porque a vida é muito corrida, o irmão pode esquecer, aí debita automaticamente. Eu pensei, bom, se o cara esquecer do dízimo, ele está esquecendo de Deus. Então, quer dizer, o importante é ter o dinheiro. Acho que Deus nem aceita uma contribuição dessa, meus irmãos. Mas é a ganância das igrejas. Então, coloca o teu dízimo no débito. Tem igreja por aí, irmão, que o obreiro pode ser o maior caco, só não pode deixar de ser dizimista. Pode ser qualquer tipo de pessoa, mas se deixar de dizimar, aí não pode ser obreiro. Irmão, é muita ganância das igrejas, irmãos. Meu Deus, as igrejas estão fazendo de tudo, né? O que eles não conseguem tomar, eles tentam vender para as pessoas. Você vai num culto, meu Deus, vende camiseta, vende óleo, vende isso, vende aquilo. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Irmão, a obra está precisando, tem um cachorrinho quente. Quer um cachorro quente? Vai na lanchonete, vai no carrinho lá do fulano. Mas a igreja, para sobreviver, tem que vender um cachorro quente. Tem que vender coxinha, Coca-Cola. E aquela pessoa que vem na igreja que não tem dinheiro, e que termina o culto, os irmãos estão comendo e bebendo, e a criança do irmão que não tem dinheiro, olha e diz, pai, eu quero uma coxinha, e o homem não tem para comprar. Outro dia tem culto, o irmão diz, não vou, porque lá o pessoal vende coxinha, e eu não tenho dinheiro, aí meu filho fica com vontade. Quer dizer, em vez de agregar valor, irmão, divide a obra. Quer comer, come em casa, a Bíblia fala isso. E que Deus é esse tão miserável que a igreja tem que se valer de subterfúgio, como vender, para poder manter a obra? Querem pagar cachê de pregadores. Irmão, vai vir pregar o fulano, vamos lavar carro, vamos vender frango, vamos vender pastel, vamos juntar aqui para pagar o pregador. Rapaz, se tiver que pagar pregador, manda esse cara capinar um terreno. É verdade, não é, meus irmãos? Um monte de vadio dormindo até 10, 11 horas da manhã, depois vem com o olho inchado pregar à noite na igreja, levar oferta. E o pior é os pastores que pagam. Meu Deus. Tinha aquele Jotinha aí que dizia que escreveu os hinos da harpa, quem lembra? Mentiroso, um cara com 90 anos e ainda mentindo. E o pior, os pastores que sabiam que o cara era mentiroso e traziam ele para dar o testemunho. Os hinos que ele disse que escreveu, na verdade, foram traduzidos do inglês para o português. Ele não escreveu porcaria nenhuma, mas a igreja lotava. O irmão que escreveu os hinos da harpa, o irmão e tal. Disse que foi pregar num lugar, aí caiu a ponte, tinha que atravessar. Como é que eu faço, Senhor? Aí encostou um crocodilo. Sobe em cima, meu servo. Aí o crocodilo levou. Acabou o culto, o crocodilo encostou, trouxe de volta. Não, o pior que na igreja que eu congregava, passou uns dias, o presbítero. Irmão, fui pregar na Amazônia. Pensei, lá vem Jesus, tem misericórdia. Fui pregar na Amazônia, tinha que atravessar o rio, não tinha. Aí eu olhei assim na beira do rio, o Senhor disse, sobe em cima. Eu pensei que era um pedaço de pau, irmãos. Pensei, lá vem. Porque um mente e o outro vai espalhando. Aí o Senhor disse, sobe em cima, meu servo. Quando eu subi, irmãos, era um crocodilo. A igrejinha lá da Uruçanga, lá. E eu sentado atrás, doido para dar um chute no traseiro desse presbítero, mentiroso. E o pior, os irmãos, glória a Deus. Enquanto as pessoas aplaudirem mentira, sempre vai ter um mentiroso. O cara escutou o Jotinha falar que atravessou e voltou de crocodilo, foi pregar na igreja ali, atravessou e voltou de crocodilo. Rapaz do céu, os crocodilos estão que nem balsa, né? Ferro-bote. Você acredita numa barbaridade dessa, irmãos? Meu Deus, é muita mentira, é muita vanglória, é muita conversa furada, irmãos. Olha, se nós não peneirar o que a gente escuta, irmãos, se a gente não fazer uma separação, a gente se perde no caminho, meus irmãos. Amém? Por quê? Porque às vezes uma coisa séria ninguém quer. As pessoas gostam de mentira. Eu estava num culto uma vez, uma igreja desse tamanho, igreja que nós congregava ali, veio um pregador de São Paulo, pregou, não pregava, só fazia barulho e tal, mas tem barulhinho que é gostoso e vai, ele fez um barulhinho gostoso, aí começou a revelar.
Irmão, a igreja lotada, 300 pessoas, tá? A igreja lotada, 300 pessoas. Irmão, Deus me revela 300 pessoas aqui que Deus está dando o dom da palavra. Pô, nós estamos em 300, Deus revelou 300 com o dom da palavra. Aí eu... Irmão, 250 que Deus está dando dom de cura. 100 e tanto que Deus está isso. Meu Deus, não pode, irmão. Quem tem coisa errada? Tem coisa errada, irmão. Você está em 300 pessoas, os 300 receberam o dom da palavra. E os 300 que estavam lá, quem pregava, pregava, quem não pregou, não prega até hoje. Então, cadê o dom? Então, é uma coisa que não é normal, irmão. A gente não pode se deixar levar pela conversa das pessoas, né? É muita mentira, irmãos. Eu estava lá em Blumenau, que eu morei 4 anos, chegou um paralítico lá e falou: Benjamin, aqui você faz os paralíticos andar? Eu disse: olha, irmão, se Deus mandar eu falar alguma coisa, até posso falar, mas de mim mesmo não faço. Ele falou: é porque eu estou cansado. Cada igreja que eu vou, eles me tiram da cadeira de roda. Está andando, depois acaba a oração, eu volto. Acabaram com a fé do homem, irmãos. Acabaram com a fé do homem. Por quê? Porque querem promover a igreja, querem promover o pastor, e o milagre não aconteceu. Irmão, se eu quiser fazer um monte de gente cadeira de roda, de muleta andar, eu faço. A maioria deles anda um pouquinho. Ó, irmão, está andando. Mas depois volta para a cadeira. Irmão, tem que ser uma coisa pelo Espírito Santo, irmão. A gente não pode brincar com a fé das pessoas, irmãos. A igreja tem que ter responsabilidade. Você não pode colocar qualquer coisa da boca para fora, porque nós vamos dar conta das nossas palavras. Então é muita brincadeira. Quem já viu isso aí das pessoas, forçar as pessoas para andar? Você acha que isso é de Deus, irmão? Não é. Deus tocou. A Bíblia diz que Paulo, olhando para o coxo, viu que ele tinha fé para quê? Para ser curado. Aí Paulo olhou e disse: esse aí tem fé para ser curado. Aí Paulo pegou pela mão e disse: levanta. Ele andou. Mas por que Paulo mandou ele levantar? Porque ele tinha fé. Se Paulo visse que ele não tinha fé, Paulo não faria isso. Quantas pessoas que estão numa cadeira de roda, que não tem fé, não acredita, não gosta da igreja, a família traz obrigado para a igreja, aí chega eu aqui, quero fazer o cara andar, se nem ele não queria estar ali. Irmão, o evangelho não é socado goela abaixo não, meus irmãos. O evangelho é para quem quer, para quem crê, para quem recebe. Glória a Deus. Deus quer abençoar a nossa vida, mas é preciso que abramos o nosso coração para o Senhor, irmãos, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Aí sim. Agora, essa brincadeira com as pessoas, não, irmãos. Não podemos brincar com a fé de ninguém. Tá bom? Mas Jesus disse: se alegrai não porque os demônios estão sujeitos a vós. Antes a vossa alegria seja pelo vosso nome está escrito onde? No céu, no livro da vida. Lute para o teu nome estar escrito no céu. Seja uma pessoa de verdade, não busque conveniências, não busque, digamos assim, querer crescer prejudicando alguém, em nada na vida dos irmãos. Seja sempre humilde, nunca queira ser melhor ou maior do que ninguém, porque a humildade é uma coisa que agrada ao Senhor, meus irmãos. E nessa sinceridade, humildade, que a pessoa vai na presença de Deus, Deus vai abençoando a vida da pessoa.